Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Trip. Muito obrigada por estar conosco. Continuem, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos. E temos aqui a honra de receber no Pod Trip, nesse próximo episódio de Natal, ho, 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 estamos no clima de Natal, Flávia Storch. Storch, que diferente esse sobrenome, esse apelido. Esse apelido, exatamente. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada por aceitar meu convite. Obrigada por estar aqui. E conte pra gente um pouquinho de quem é a Flávia. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Vamos só tirar aqui os... Para conseguir enxergar, isso. Né? É só para entrar no clima. É isso. Eu sou a Flávia Storch. Sou uma pessoa, mulher comum, imigrante. E fiz minha vida aqui em Portugal. Há uns 7 anos nós viemos para cá. Tenho 38 anos, uma jovem senhora. Trabalho jovem. Isso, uma jovem. Trabalho na área da estética, sou casada. Tenho 2 filhos, um de 19 e uma de 15. O 19 já está na faculdade, todo encaminhado. Que maravilha. Aqui mesmo em Portugal? Aqui em Portugal. Legal. E, enfim, essa sou eu, uma pessoa comum, como Flávia veio tantas da outras. onde do Brasil? Eu sou do Espírito Santo, de Vitória. Ok, pertinho do Rio, né? Pertinho do Rio, pertinho de São Paulo, Minas Gerais. A gente está ali naquele miolo, né? Exatamente. Veio de uma família rica, de uma família simples. Conta um pouquinho pra gente. Gostaria de uma família rica, todos hein? nós. Herdeira. Mas não sou herdeira. Não, vim de uma família humilde. Tive muitas dificuldades aí na infância, mas todas elas superadas, graças a Deus, né? É isso que importa. Então, é isso. A Flávia, resumidamente, é essa. Divertida, alegre, fala demais. Assim é bom. É isso. Flávia, em que momento que surgiu essa ideia de vocês virem... Você veio em família, né? Em família, todos vocês juntos. virem para Portugal, hein? Assim, do Espírito Santo, do seu cantinho, de uma cidade mais calma, né? É verdade. Como é que foi para... vamos para Portugal. Menina... Conte para todos nós. Eu não sei te dizer em que momento que a gente teve esse clique, assim, de vamos para Portugal, ao certo mesmo. Mas eu, pronto, sou cristã, então creio que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Sempre. E eu acredito muito que foi mesmo um propósito dele ter trago a nossa família para cá. Mas dizer ao certo, aquele ponto, não. Eu sei que nós ficamos ali por volta de 2 anos nos preparando, nos organizando também financeiramente, né, para esse novo desafio. E quando viemos para cá, chegamos aqui em 2016 e ficamos aqui mais ou menos uns 20 dias. E meu marido achou que não era conveniente ficarmos. Ele falou, não, realmente a gente se precipitou, acho que aqui não é pra gente. É mesmo. Mas a ideia veio de você, veio sua, do seu lado, veio dele, veio do lado das crianças? Não, veio muito minha, assim. E, na verdade, como todo mundo sabe, né, eu tenho umas ideias, assim, e ele sempre me acompanha. Mas isso que é marido, porque já sabemos aqui nos bastidores que é um bom fotógrafo, tá aqui conosco. Bom videomaker. É isso. Então, e é um parceiro, que é isso que é legal. É um parceiro, exatamente. E aí, eu não sei de onde surgiu isso, mas quando nós estávamos namorando, isso há muito tempo, que eu namoro com ele desde muito, muito nova, muito jovem, a gente namora. E chegou uma determinada altura, eu tinha o quê? 17, e ele queria vir para Portugal. E aí, eu vim primeiro, quando eu tinha 17 anos. Vim para Portugal. Só que nesse meio tempo, quando eu fiquei aqui, eu não gostei. Eu falei com ele, olha, você vai me desculpar, eu não vou ficar, não. E ele já estava com tudo para vir. Só que eu falei, não, tô indo embora. E voltei para o Brasil. Então, a gente desenrolou nossa vida lá. E nunca mais falamos de Portugal. Aquilo pra gente ficou esquecido. Até esse 2015, aí por volta de 2015, 2014, a gente começou a pensar nisso. Não sei por que me bateu essa coisa. E eu comecei olha, acho melhor a gente ir e tudo, não sei o quê. Na época ele trabalhava na aviação, então era tranquilo fazer viagens e tudo mais. Viemos em 2016. Ele falou, não vou largar meu emprego para viver aqui, não dá. Isso é muito instável, não é para mim. Aí eu falei, olha, como boa esposa, eu falei com Deus, eu falei, olha, Senhor, eu vou aceitar
a decisão do meu marido e vou voltar. Mas foi muito contra a minha vontade. Eu lembro que eu chorei tanto na volta, né? Mas, como Deus tem propósito em tudo, passados 6 meses, nós já estávamos voltando para nossa casa, comprando tudo de novo. Porque até então nós ficamos numa casa alugada lá, porque a gente tinha vendido tudo. Imagina. Caramba, vocês venderam tudo. Vendemos o carro, vendemos tudo e tal, vendemos móveis, tudo. Então, quando nós voltamos... Isso há quantos anos atrás? Isso em 2016. Ok. Quando nós voltamos... Ele falou comigo, não se preocupa. Daqui ele já alugou uma casa mobiliada, é super difícil. Quando eu cheguei no apartamento, tinha até colher. Tinha tudo. Ele falou, você só vai precisar guardar as suas coisas, fica tranquila. Que marido provedor, gente. Ele é, graças a Deus, maravilha. graças a Deus. E aí foi assim, voltei muito contra a minha vontade, mas voltei. Só que dentro de 6 meses, isso foi incrível, quando nós saímos do apartamento alugado, fomos de volta para casa, começamos a reconstruir nossa vida... ele foi mandado embora. Aí ele chegou em casa de madrugada, porque eu trabalhava de madrugada. Aí eu até achei que ele tinha errado a escala. Ele, não errei, não. Eu fui mandado embora. Agora nós vamos para Portugal. Aí eu falei, olha... Na hora, é no tempo de Deus, né? É no tempo de Deus. Tudo no tempo dele. E aí, enfim, viemos, né? Passamos por alguns processos mais complicados. Nós viemos como turista na época. Como a gente já tinha vindo uma vez, já sabia mais ou menos os trâmites e tudo... É muito importante você saber, né, quais são ali, o que o país pede, o que você consegue para te levar até a documentação e tudo isso. Então, nós viemos já com a mente preparada para esse momento de imigração. Que a gente, de mudança de real, né? Que a gente sabe que é bem desafiador, né? E a gente teve alguns processos no caminho. E as crianças, nesse meio tempo, seus filhos, que é um casal, né? É um casal. Como é que foi para as crianças essa mudança, assim? O Pedro foi bem tranquilo desde o início. O Pedro já chegou falando português de Portugal lindamente, que a gente até ficou assustada. Não foi? Foi incrível, assim, porque a gente falou, como que esse menino fala português de Portugal? Já aprendeu, né? E a Ana foi um pouquinho mais complicado, mas ela logo também conseguiu acompanhar. E para a Ana foi muito bom no quesito estudo, porque ela já pegou aqui o primeiro ano. Então, imagina, né? Ela fez todo o ciclo aqui. Ela não teve aquela coisa de mudança tão drástica de ensino. O Pedro foi um pouco mais complicado, mas ele também se adaptou super bem. Foi bem tranquilo. Assim, nessa questão foi... Claro, gente, se a gente for falar detalhadamente sobre alguns aspectos, tiveram, sim, algumas dificuldades no quesito... bullying, né? Aquela discriminação, exatamente. Fala, né? Eles passaram por isso? Isso, passaram. Passaram um pouquinho. Conta aí pra gente um pouquinho. Pode falar, que é para falar a verdade. Pronto. Não, a gente fala os pontos positivos, os negativos. Não, claro. Porque eu acho muito legal nós estarmos sempre falando a realidade, porque às vezes a gente assiste muita coisa e as pessoas só falam que é um país das maravilhas, seja aqui ou qualquer lugar. E eu sempre falo isso, porque as pessoas gostam muito de me perguntar, né? Amigos, amigas, amigos de amigos, claro. Me perguntar como é emigrar, como é Portugal. E eu falo, gente, não é um país das maravilhas. É um país incrível, tem muito ponto positivo, mas a gente também tem que focar nas outras situações, né? Sim, claro. Então, a gente tem que realmente aqui... falar a verdade. Olha, passou por isso, é legal, passou por isso, não é legal, entendeu? Os pontos positivos e negativos, para as pessoas entenderem que não vai chegar aqui com tudo resolvido. É uma vida de imigrante até conseguir se estabilizar, até achar o seu espaço, o seu lugar. Não é da noite para o dia, né? Eu digo até um pouquinho mais. Eu acredito que nós sempre vamos ser imigrantes. Esse rótulo, né, digamos assim, vai sempre estar sobre nós, porque, de fato, a gente não está na nossa terra. Então, a gente é sempre imigrante. Por mais que a gente consiga a documentação efetiva do país, eu digo uma nacionalidade, né, e tal, mas nós sempre vamos ser imigrantes. Então, a pessoa tem que estar muito bem resolvida na ideia dela que ela quer viver esse processo, ela quer ser assim. Não adianta, isso nunca vai ser eliminado. Depois que a gente ficou sabendo que o Pedro, por exemplo, essa fuga do português de Portugal muito rápido... foi que para que as pessoas não percebessem que ele era brasileiro. Então, quando ele chegou mais ou menos no ensino secundário, no 11º, ele falou... Aí, de fato, ele chegou em casa e falou, não vou falar mais português de Portugal, eu sou brasileiro
E a partir de hoje eu fico um pouco emocionada, porque ele falou assim, eu só falo brasileiro, que eles falam aqui que a gente fala brasileiro, não é português. E aí ele falou, não, agora eu vou, de fato, mostrar quem eu sou. Não preciso mais esconder. Que bonitinho. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 15. 15, mais ou menos. Aí ele falou, agora eu vou... Aí ele foi e chamou a atenção da irmã. Eu acho que você também deve parar, porque ela faz a mesma coisa, né? Eu acho que você deve parar. Aí ela falou, não, eu não vou. Aí eu até falei, gente, vamos respeitar, porque ela está em outro processo ainda. Então, ela está num processo que ela está querendo se encaixar. Porque, na verdade, é isso. A gente está sempre querendo se encaixar, né? Então, eu acho que isso não vai mudar. Eu tenho aqui 7 anos, vou fazer 8 que estou aqui em Portugal. E eu me vejo em muitas situações sempre querendo me encaixar. Então, eu acho que isso não muda. A gente se reconhece como imigrante e se conscientiza que seremos imigrantes para sempre, enquanto aqui vivermos. E pronto, e é isso. Acho que é mais fácil de assimilar todo esse processo, que às vezes acontece, essa xenofobia em alguns momentos, né? Mas você pode adaptar às culturas, que é isso que é o legal. É isso. E eu acho que se conhecer. Quando eu me conheço, ninguém mais me ofende, né? Porque eu me conheço. Acho que é o Leandro Carnal que fala muito isso. Que quando eu me conheço, você não consegue mais me atingir, porque eu tenho plena consciência de quem eu sou. Então, eu acho que isso é o essencial. Tanto para a imigração, quanto para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, é muito importante a gente se conhecer. Então, a gente sempre fala isso em casa. A autoconfiança, né? Exatamente. E eu escuto muito de todos os convidados aqui justamente isso, que parece que a imigração deu um up na pessoa, no ser humano como pessoa, né? A pessoa engrandece, cresce, amadurece, né? Aprende o que é o alto, o que é o baixo. E realmente, é um boom na mente, né? É um boom na mente, é um abrir mente, realmente. É um abrir mente. E eu não digo só para brasileiro, eu digo qualquer pessoa que imigra para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Né? Porque você sai da sua zona de conforto, da sua cultura e vai para outra. E aí você acaba vivendo o novo, né? E completamente, porque até então a gente achava assim, Portugal é muito parecido. Gente, tem alguma semelhança, mas não é nada parecido, não. Tem seus desafios, tem suas particularidades, mas o importante é você saber, né, para onde você vai, onde você quer chegar, o que te trouxe aqui, quem é você. O seu caráter. Se conhecer, né, é muito importante. Muito legal. E aí, seus filhos abraçaram e vieram e foram. Abraçaram, porque eu sempre falei, assim, sempre foi dito lá em casa, né? Aproveitem a oportunidade. Como eu te falei, eu vim de uma família muito humilde. Eu não tive condição, por exemplo, tranquilidade para estudar, tranquilidade para poder me aperfeiçoar em estudos. Isso veio acontecer muito depois, porque eu não tive essa base, digamos assim. Então, eu falo com eles, aproveitem a oportunidade, estão vivendo fora do país, têm a oportunidade de aprender outras línguas, têm a oportunidade de conviver com outras culturas. Tantas oportunidades que aqui tem que é muito extenso. Por mais que eles, por exemplo, estejam na escola pública, né? Eu vou falar pelos meus filhos, eles são muito dedicados. Então, o Pedro já fala inglês fluente e já fala francês, a Ana já fala inglês fluente e fala também o espanhol, que ela começou tem pouco tempo, mas já está fluindo super bem no espanhol. E tudo na escola pública. Então, assim, eu acho que é aproveitar as oportunidades. Então, a gente mostra muito para eles isso, que Portugal é um país de muita oportunidade. Por mais que, igual assim, não vou falar mal de Portugal, teve muitos problemas? Tivemos, muitos desafios. Mas é um país de oportunidade. A oportunidade que eu tive na minha profissão, então... Muito bom, mas queremos saber os desafios também. Claro, com certeza. Olha, você falou que vocês chegaram como turista. Como turistas. Aí como é que foi para aplicar a documentação e para os seus filhos, para entrarem na escola? Dá a dica aí para o pessoal. Então, naquela altura era fácil, porque chegava-se com a documentação e já logo tinha escola, né? E a nossa documentação que era um pouco mais complicada. Por exemplo, nós não poderíamos dar logo entrada, como acontece agora, teria que esperar 6 meses e teria que ser por contrato, não podia ser por recibos verdes, por exemplo, né? Por atividade. Então, tinha esse processo de contrato. Aí era complicado, hein, o contrato. Eu mesmo trabalhei 6 meses num salão, porque a dona do salão falava que ia me dar o contrato, eu recebendo 100 e poucos euros na época, 130, Nossa. 150, 140. Nossa. E eu assim, não, vou continuar,
porque a gente tinha feito uma reserva muito boa financeira para vir, né? Aí eu falei, não, vou continuar porque ela vai me dar o contrato. No final de 6 meses, nada de contrato, enfim, não veio. Fui para um armazém trabalhar, que aí eu já falei, não vai dar certo aqui e tal. Quando eu cheguei, não tinha essa coisa de... eu sou design de sobrancelha, então eu trabalho só com isso. Eu sou manicure. Não, tinha que ser tudo. Você tinha que saber de manicure a cabelo, às vezes. Então, foi muito difícil. Eu só era estética, então eu não fazia unha, e todo mundo perguntava, você não faz unha? Você não faz unha? E eu falava, meu Deus, eu não faço unha. Mas eu vou tentar. E aí eu comecei também a fazer unha para poder me encaixar. Mas ainda assim foi bem complicado. Então, eu fui para o armazém, trabalhei no armazém, fiquei nessa ida e vinda, sabe? De armazém e tudo. Quando a gente fez 6 meses que estava aqui, meu marido já tinha contrato, tinha tudo, que ele foi da entrada, teve esse processo de migração para o Sapa na época. Aí o CEF ficou meio greve. Aí a gente teve que esperar mais não sei quantos meses para ele dar a entrada. Aí deu a entrada. Correu bem, deu entrada pela internet, né? Que aí começou a internet funcionar. Deu entrada pela internet, ok, vamos aguardar. Aí eu consegui até então também dar entrada na minha. Esperamos, ele ficou um ano e pouco para esperar, de fato, vir a entrevista com o CEF. E eu fiquei quase 2, porque quando chegou na minha entrevista, uma semana para a entrevista, teve um problema no CEF de muita gente, aí me remarcaram para 8 meses depois. Aquelas burocracias de Portugal que aí nós hoje, sabemos. quando acontece, eu falo, gente, é normal. Então, relaxa e espera, assim, as coisas acontecerem. Porque não tem o que a gente fazer, na verdade, né? Essa questão burocrática e documental aqui é o que terrível. Todo mundo fala. É terrível, E nada acontece com menos de 1 ano, 2 anos. É sempre assim. É bem complicado. Quem vem tem que ter consciência e ter paciência. É igual eu falo assim, o que ajudou a gente nesse processo? O financeiro. Se organizar financeiramente bem, trazer um dinheiro, de fato, bom para aquela época. Hoje em dia, o dinheiro que a gente trouxe não é nada mais. Mas, na época, era muito. Tanto é que, quando a gente comentava com alguém, nossa, mas vocês trouxeram muito dinheiro, como assim? Eu falava, não, gente, eu tô com uma família inteira. Eu preciso ter, pelo menos, paz na minha cabeça de que ninguém vai faltar nada, né? Exatamente. E para você arrendar uma casa, para você não ter que ficar aí à mercê de quartos com família. É muito complicado. Eu vejo pessoas sofrendo bastante ainda até hoje com isso. Isso é um ponto que tem tido muito problema também aqui, né? O arrendamento, disponibilidade. E para vocês arrendarem, foi fácil? Na época foi. Na época a gente ia nos cafés e perguntava, tem apartamento para arrendar aqui perto? Aí falava, toma aqui o número dessa senhora. Era assim. E aí foi relativamente rápido. A gente arrendou, quando nós chegamos no Carregado. Ah, sim. É uma partezinha já saindo de Lisboa, né? Isso, Alenquer, eu acho, já, né? Se eu não estou aqui confundida. E, na época, a gente alugou 250. Era o valor do aluguel para 2 quartos, com elevador. E era super barato. Essa realidade não existe mais, gente. Não, nossa. Anos depois, sei lá, 1 ou 2 anos depois, já sumiu isso. Triplicou as rendas, né? Para você matricular as crianças na escola, você precisou levar alguma documentação específica? Não, só na época não era apostilado, ele só precisava... Era apostilado? Ai, meu Deus, era, gente, desculpa. Tá tudo certo. Algumas diferenças, mas então era apostilado, sim. Então foi só o histórico apostilado. E para nossa menina, era para ela ter começado no 2º ano. Só que a diretora da escola no Brasil errou o histórico, a escola lá. E aí ela teve que recomeçar no 1º. O que foi bom para ela. Hoje pra se adaptar, né? Exatamente. Mas na época a gente teve isso também. Então, são várias coisinhas. Eu acho que a pessoa que tá imigrando, ela precisa estar com a mente aberta. Vão acontecer desafios. E essa coisa de você ficar chorando, que não tem tempo. Imigrante não tem tempo para chorar. É verdade. Imigrante decidido tem que chegar, vai te aborrecer, vai te deixar chateado, vai. Você chora ali aquele bocadinho, já... Igual meme, né? Limpa e olha, já parte para a solução. Não tem tempo para isso. Então, era o que a gente sempre fez, assim. Ficava triste aquele momento e tudo, mas olha, o que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Adorei, é isso mesmo. E aí, quando você passou por essa situação de ir para o armazém, mas já era esteticista no Brasil? Já.
Ok, então você já tinha essa profissão de estética há muito tempo atrás. Não muito, porque foi uma profissão que me escolheu. Eu não escolhi, não. Ah, então conta pra gente. Quando a gente falou assim, vamos para Portugal e tal, não sei o quê, vamos. Aí eu pensei, nossa, o que é que eu vou fazer lá? Porque no Brasil eu tinha um plantel, fazia criação de pug, aquele cachorrinho. Você criava os cachorrinhos? Isso, para vender os filhotes. Uhum. Então a gente tinha um plantel ali de, acho que 8 ou 9 cães e fazíamos esse trabalho. O meu marido trabalhava na aviação e eu trabalhava com isso. E cuidava das crianças e tal. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer, hein, gente? Chegando lá do outro lado, não sei o que e tal. Aí uma prima dele falou assim, ai, faz uma formaçãozinha na estética, qualquer coisa aí, depilação, não sei o quê. Aí eu falei, vou buscar ali no Senac alguma coisa. Aí busquei no Senac, realmente uma de depilação. Eram 3 meses, só o curso de depilação. 3 meses todos os dias, de 1 às 5 da tarde. E aí eu comecei a fazer aquilo, sem pretensão, era só mesmo para migrar. E aí eu comecei a me apaixonar por aquilo. Aí a minha formadora foi sensacional, incrível. E aí eu falei, ai, gente, que coisa linda isso aqui. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei com meu marido, nossa, eu quero muito isso. Então, aí passou de uma formação banal para algo que eu comecei a fazer formação mesmo na área. E comecei a... Aí essa minha formadora foi minha mentora incrível, me indicou o caminho, falou, olha, Flávia, a melhor coisa para você fazer são a formação assim, dedicação. Aí foi quando eu me interessei pela facial, mais pela estética facial. E ela falou, então, se especializa em estética facial, que vai dar muito mais certo e tudo. E me acompanha até hoje, ela. Até hoje a gente se fala e tudo. Ela é formadora lá no Senac. E aí, até hoje, a gente conversa das minhas formações mesmo. Eu vou lá, troco uma ideia. O que você acha que eu posso melhorar? O que eu preciso trazer aqui e tal. A gente tem esse feedback. Então, ela é incrível. E foi aí que eu me apaixonei. Então, aí eu cheguei a trabalhar no Brasil também, antes de vir. E quando eu cheguei, eu falei, nossa, vou chegar arrasando naquele lugar. Estética facial vai ser o auge. E aí, né? Primeira frustração. Porque não estavam procurando estética facial, estavam procurando manicure. E eu, meu Deus. Então, aí eu tive que Camila já estava aqui naquela época. Ah, então estava bombando, Camila. Camila bombando. Camila já entrou bombando. E aí eu falei, nossa, meu Deus. Não, mas eu não vou desanimar, né? E nesse período também que eu fiquei fora, tipo, fora da estética, eu comecei a treinar a unha. Que eu falei, quando eu voltar, eu tenho que voltar com tudo. E aí comecei a treinar a unha e tal. O engraçado que foi em 2020... 2020. A pandemia estourou em 20. Foi 19 para 20. Março de 2020, isso aí. Finalzinho de 2019 aqui já se falava. Já Novembro se falava. Aqui já falava. Nós fomos até para Madrid em janeiro. Bombando Madrid. Quando nós voltamos, eu acho Madrid que eu foi o primeiro Covid em janeiro. Foi? É. Aí o primeiro caso em Madrid. Eu falei, nossa, Ju, nós escapamos de pegar Covid em Madrid. Nisso eu estava trabalhando no armazém. Gente, é um trabalho tão puxado como eu nunca trabalhei na vida. Sinceramente, eu nunca. O que você fazia no armazém? Picking, só que era picking. O que é picking, para quem não desculpa. sabe? Picking é encomenda. Me veio um pedido, por exemplo, não vou falar o nome, né? A loja tal precisa de tantos computadores, 3 pneus, e aí a Flávia vai lá e pega os computadores, o pneu, bota num palete, filma aquele palete, e aí depois outra pessoa pega e faz o restante para entregar. E aí era um pique de eletrodoméstico, mulher. E era coisa assim, caldeira. Ui! Pequenininho, assim. Coisa pouca. Nas costas, e botava ali. Nossa, era muito pesado. E assim, cotovelo, mão, tudo já. Ombro, E eu já tinha 1 ano ali. E aí eles queriam me colocar como funcionária da casa. Eu trabalhava como... Me lembra aí, como é que é? Temporária. Trabalhava como temporária e aí queria me colocar como funcionária da casa. Só que nesse período de 1 ano, eu comecei a pensar na estética, né? Claro. E falava, não, cara, eu tenho que voltar pra minha profissão, tenho que dar um jeito nisso e tal. Não dá pra mim ficar pegando esse peso todo, essa coisa toda. Era bem puxado. E aí, foi pensando nisso, eu falei, não, esse ano, falei com meu marido, meu contrato vai vencer e eu vou voltar. Aí ele falou, beleza, vai mesmo e tal, não sei o quê. Fizemos cálculos e tal, vou voltar, nananã. Ai, Deus, meu contrato acabava
dia 20 de março. Quando foi dia 17, fechou tudo. Aí eles reuniram a gente assim, tinha um telão enorme e falaram: olha, o governo fechou, mandou todos os pais para casa. Não, e fechou literalmente. Foi da noite pro dia, eu lembro. Foi! Aí eu falei: meu Deus, meu contrato. Aí o meu chefe me chamou e falou assim comigo: olha, eu tô vendo aí que, né, você tá vendo o que tá acontecendo. Eu vou reafirmar para você que se você não quiser sair, eu vou confirmar e você continua com a gente, eu te faço o contrato novamente, você fica. Porque esse negócio de unha, que ele já falou assim, estética que era unha, esse negócio de unha não dá dinheiro. E eu já vi várias indo e voltando. Só que agora, se você for nessa pandemia, não dá para voltar. Aí ele feriu meu ego, né? Agora eu vou conseguir. Porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, é melhor arrancar a cabeça. Meu marido tá de prova. Meu Deus, é difícil a batalha. É difícil. Aí eu, como é que é? Não, tá tudo certo. Vou sim. E aí, mantive, né? Firme. Surtava em casa. É porque até a gente conseguir se recolocar na nossa profissão como imigrante, não é um processo. É um processo. Não é da noite pro dia. Não é. E outra, pandemia, tudo fechado. Então, eu falei assim, nossa, gente, mas, enfim. Foi nesse momento que eu tomei a decisão de voltar. E, realmente, depois disso, nunca mais voltei para trabalhar para ninguém. Toquei mesmo a vida. Quando foi em 2021, eu consegui abrir o salão. E aí, segui até 2023, ano passado. Foi mais ou menos em agosto ou setembro. Que foi quando eu vendi o salão, porque a gente estava com outros planos já. E o seu salão, ele era de quê? De facial? Não. De unha? Não, exatamente. Nessa altura, eu já tinha me rendido para as unhas, né? Completamente. Já estava rendida ali, porque não tinha outra opção. Então, foi isso também que eu acho que eu me perdi um pouco, porque acabou que eu entrei na estética como um todo. Okay. Falei, pô, é um todo. Só que aí, nesse período também, você vê o quê? Um novo movimento de estética em Portugal, que está se levantando muito forte agora. E veio muito, e está vindo muito brasileiro com a inovação do Brasil. Gente, né, tá lindo, cá, viu? Tá Ai, tá lindo mesmo. demais. A estética, porque nós temos o Brasil em si, né? Realmente mais produtos, eu acho, né? Os produtos são mais completos, até os medicamentos. Um médico uma vez me falou isso, que ele falou, minha mãe estava fazendo um tratamento tipo para pele e tal, e ele falou isso, mas o produto de vocês lá, equivale a 3 produtos nossos aqui que você tem que comprar separadamente, entendeu? É isso mesmo. Então, deve ser mais ou menos isso. Isso, então está acontecendo esse movimento. E esse movimento começou a acontecer mesmo no pós-pandemia. E eu estava vendo esse movimento acontecer. Foi até quando eu conheci a Heloísa. E aí, e eu com salão e tudo, mas não era aquilo que faz meu coração, de fato, queimar, sabe? Eu sempre falava assim, eu gosto muito da estética facial, desse cuidado. E eu também gosto muito de ensinar, de mostrar como foi para mim, e trazer para perto, incentivar, sabe? E fortalecer as pessoas nesse sentido de poderem se encontrar. Porque se a gente tivesse mais tempo também para falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória de vida. Ainda, pode falar. Tem muito tempo. Não, eu digo assim, mais profundamente, né? Esse passar também para as pessoas essa busca e esse encontro, às vezes, que a gente precisa ter do nosso propósito, do que a gente veio fazer aqui, porque eu acho que isso é o que vai te motivar. A questão financeira, de ter estabilidade financeira, ter uma estabilidade, isso é muito transitório, né? Porque isso hoje você não tem, amanhã você pode ter. É uma montanha-russa. É uma montanha-russa. Então, se a gente se apegar a isso, a gente vai viver uma vida mais conturbada, mais... Eu costumo dizer que você tem que se apegar às oportunidades. É porque isso. a vida é feita de oportunidades. Se você tem uma oportunidade bacana, começa a ter um networking bacana, as coisas vão fluir em algum momento. Exatamente. E aí eu queria muito viver isso. E agora eu digo assim, que é o que eu estou vivendo do início do ano para cá. Eu consegui, de fato, me organizar mentalmente, eu falo, né? Botar os meus projetos no papel e aí conseguir fluir nessa área. Tanto para a estética facial, quanto para me conectar também com pessoas que tenham, às vezes, com a mesma dificuldade que eu tive no início, que às vezes se encontram assim, no momento mais perdido da vida.
E aí, quando eu consigo ajudá-las nesse sentido, mostrar ali como é que realmente pode ter outro lado, né? A gente consegue sempre recomeçar e tudo, independente da idade ou qualquer outra coisa. A gente não precisa estar só focado em trabalhos mais pesados, só porque nós somos imigrantes. Não, pelo contrário, né? Todo mundo tem o seu valor. E, às vezes, está ali escondidinho e precisa ser encontrado e, de fato, dar mais atenção a ele, né? E então eu consegui fazer isso. E aí isso é que me motiva estar nessa trajetória hoje, de dar as formações, de trabalhar com a estética facial, bem focada assim no quesito da autoestima. A mulher que é imigrante, eu atendo também muitas portuguesas, mas quando eu vejo assim uma de nós, né? Às vezes sofrida, às vezes chega aqui e fala, já tem uns 4 anos que eu não me cuido, que eu não sei mais o que é isso, porque eu estou tão focada em documentos, tão focada em sobreviver, em conseguir e tal, que acaba esquecendo um pouco de mim. Eu falo, é natural, também passei por esse processo. Hoje, quando você olha e fala, nossa, não foi sempre assim, já tem um monte de vezes que acontece desafios em cima de desafios, e a gente vai rompendo. Então, hoje eu me sinto assim... Eu gosto das oportunidades que Portugal assim, me ofereceram, das que eu consegui. Não foi uma linha contínua. Né? Não, foi descontínua. Não, foi super descontínua. Mas faz parte também, né? Faz parte. Porque é isso que motiva a gente cada vez mais. E é o que monta a nossa história, né? Exatamente. Entrando nesse gancho, para vocês, assim... Para você, seu esposo também está aqui... o que é o ponto positivo? Quais são os pontos positivos e negativos de Portugal? Se você tiver que comparar assim, com o que vocês vivem, com a sua vida no Brasil e Portugal. Eu acho que a vida no Brasil era uma vida muito boa. Porque, por exemplo, o Júnior mesmo lá no Brasil tinha uma certa estabilidade por conta da profissão dele e tudo. Nós tínhamos uma vida mais tranquila, mas em contrapartida a gente tinha aquele problema sempre da violência, sempre perturbava muito a gente não poder sair, não poder ficar mais tranquilo. As crianças não podiam brincar na rua, não podiam sair. Eu não deixava... E olha que o Espírito Santo é muito mais tranquilo, Vitória, né? Eu não deixava os meninos irem numa padaria, comprar alguma coisa. Então, vivia com esse peso, acredito eu. E Portugal trouxe essa tranquilidade mais para a gente, porque por mais que agora esteja algumas coisinhas aí acontecendo assim mais fora da casa, mas sempre foi um lugar mais tranquilo, mais seguro, a oportunidade para as crianças estudarem. Então, isso aqui em Portugal é o que eu gosto muito. Se a gente for comparar, acredito que financeiramente, no Brasil, eu acho que a gente estaria melhor hoje, se eu fosse falar somente do financeiro. Mas, quando eu falo também de outras coisas e outras conquistas, que às vezes podem parecer poucas ou para algumas pessoas não fazerem muito sentido, o que é normal, eu acho que Portugal é melhor, porque as crianças não teriam tantas oportunidades na escola pública. Às vezes, se a gente não tivesse condição de pagar particular, elas não teriam a oportunidade que elas têm agora. Então, eu acho que foi isso que a gente veio buscar e eu acredito que a gente alcançou. E está no processo também de alcançar ainda mais. O Pedro mesmo, ontem nós participamos, fomos receber um prêmio do Conselho de Vila Franca, que é onde a gente vive, como excelência dele, que ele é um menino muito esforçado e tudo, e eles reconheceram isso. Eles fazem um evento grande e tudo, para homenagear esses alunos. E aí teve lá o telão e alguém falando dele, muita gente. Então, quando eu olhei aquilo, eu pensei, poxa, a gente está numa terra estrangeira, não estou na minha casa, e o meu filho está sendo homenageado. Então, eu trouxe ele para cá pequeno, ele se esforçou, aproveitou as oportunidades, e hoje ele está tendo isso. Que legal, parabéns, papai. Parabéns. É a segunda convidada, acho que foi a Aline, que também comentou isso. Que teve essa questão. A filha dela ganhou também um prêmio. Isso é muito legal. E a gente fica... Né? Ele, ano passado, ele foi para a Áustria, também tudo pago pelo Conselho de Vila Franca. Olha, pela escola? Pelo Conselho. Que ele participou de um projeto sobre o Holocausto e esse projeto ganhou. E aí, custearam tudo para representar Portugal, lá na Áustria,
num evento que teve lá. Então, imagina, ele já vem ganhando muitos prêmios, o Pedro, ele é muito esforçado. Então, assim, o que nós viemos buscar nessa terra, graças a Deus, nós conquistamos, nós alcançamos, sabe? Que foi esse trajeto para os nossos filhos, essa oportunidade. Então, eu falo assim, a comparação, quando eu faço Brasil-Portugal, financeiramente seria lá o Brasil. Mas, por todas essas oportunidades que a gente consegue aqui, eu acredito que Portugal está prevalecendo, porque, como pais, a gente está sempre pensando no melhor dos filhos. E eu acho que, no quesito educação, Portugal é muito bom. Ai, que legal. E é muito, muito interessante esse ponto, né? Para as crianças, para os filhos, né? Depois que os pais têm filhos, a prioridade... Muda. São os filhos, não adianta. Muda completamente a perspectiva que a gente tem da vida, eu acho, né? Tem algum ponto negativo? Portugal? Tirando a parte que você já comentou aí, burocracia, né? Burocracia, e eu acho que essa coisa da xenofobia, que às vezes pode afetar, porque nem sempre a gente está a mente tão aberta para forte para enfrentar isso, que às vezes pode nos abalar, principalmente quando é criança, né? Acho que a criança sente muito. Sim. Então, eu acho que isso é um ponto muito negativo. Mas eu acredito também que é algo que não vai mudar. Vou ser bem sincera, isso aí... Gente, se a gente for ver a história do mundo, é natural que o imigrante seja tratado dessa forma. Mas precisamos mudar, né? Acho seria que a geração ótimo. mais nova está melhorando muito do que era. É verdade. Mas ainda existe. Eu acho que sempre vai existir aquela ponta. É como o racismo, é como tantas outras coisas que a gente sempre... Todo mundo está sempre falando e parece que as pessoas não conseguem entender, né? Tem essa dificuldade de entender isso. Aceitar, né? De aceitar o outro como ele é e pronto. Mas eu acho que também, em questão de se preparar, é isso. Psicológico. Teve uma coisa engraçada. Que é essa coisa de xenofobia. Cheguei num salão para trabalhar. E aí, tinha muitas brasileiras trabalhando lá. E aí, eu cheguei e aí a senhora falou, olha, vai atender aquela senhora ali e tal. Fazer a unha dela. Aí, eu fui me aproximando dela. Ela olhou assim. Aí, eu falei, eu sou a Flávia, que vou te atender. Aí, ela, o quê? Aí ela olhou para a dona do salão e falou assim, mais uma brasileira? Você trouxe mais uma para roubar nossos maridos? Meu Deus. Mas é uma senhora, assim, de 80, 90 anos. Era muito, muito velhinha mesmo. Aí eu peguei e falei bem assim com ela. E eu sempre levo tudo pro lado mais cômico, mais positivo. Aí eu falei, não, dona fulana. Eu lembro o nome dela até hoje. Aí eu, não, dona fulana, fica tranquila. Eu já trouxe o meu de casa. Tá guardadinho lá. Eu não vou roubar, não, de ninguém, não. Não, você falou bem, né? Porque você é uma pessoa estressada, responde mas de eu outra chorei forma. Bastante depois. Porque eu me senti mal, o salão estava lotado e tal. Mas depois eu falei assim, olha, tá na cabeça delas. E eu sei porque, assim... Culturalmente. A minha avó, um exemplo. Meu Deus, que ninguém me assista. Agora a família pode sair de cena. Eu tenho minha avó, ela é bem idosa. E a minha avó, ela é imigrante alemã que foi levada para o Brasil. Mas ela é brasileira e tudo, mas a descendência é alemã. Então, eles têm muito enraizado, muitas crenças. Minha avó já vai aí para quase 90 anos. Então, tinha algumas coisas que a gente falava com a minha avó que ela não adianta. Tá nela. Então, quando eu olho assim, as pessoas mais idosas tendo esse tipo de reação, pensamento e tudo, eu sempre me coloco assim, a verdade que colocaram nela quando ela era pequenininha, foi essa verdade que ela alimentou até hoje. Então, quando eu penso assim, eu falo, tudo bem, né? Ela já tá, ninguém vai conseguir mudar ela agora. Porque realmente é muito difícil. Porque, imagina, nós somos aquilo que os nossos pais alimentam na gente. Exatamente. Então, é muito difícil você alterar isso de alguém mais velho. Foi até meu marido porque eu vivia sempre em choque com a minha avó. E ele falava comigo, você precisa entender a sua avó. Você precisa entender ela. Porque ela também está se esforçando para entender, mas para ela é confuso isso. Quando ela era jovem, isso não acontecia. Então, realmente, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, por isso que às vezes eu falo assim, que é muito difícil a gente mudar essa mentalidade, mas a gente precisa se preparar para quando a gente tiver esse embate, né, com esse tipo de pensamento, e ao invés de sempre ser agressivo e tudo, não, reagir de uma outra forma. Quem sabe assim a gente também consiga tocar, né, as pessoas, que elas consigam entender. Porque
na verdade, tudo que vai determinar na nossa vida é o que foi plantado em nós. Às vezes, quando a gente ainda é mais novo, mais aberto, a gente ainda consegue se moldar aquilo. A juventude precisa mudar, né? Exatamente. A juventude tem esse poder de mudança, né? A terapia, essa coisa trouxe isso pra gente, né? De abrir a nossa mente e conseguir entender que aquela verdade que foi implementada em nós quando pequenos não precisa ser eterna. Eu posso viver uma constante mudança e melhoria de mim mesmo, né? E assim evoluirmos aí para, quem sabe... Tá um bordão, hein? Flávia Storch. Não, mas é verdade. Mas você falou, não é? Você falou exatamente tudo. Mas, infelizmente, ou felizmente, dependendo da família, nós somos, é o que você falou, espelho dos nossos pais ou do que a gente aprende. E não adianta fugir, né? A gente, quando você entende isso, reconhece, aí você tem o poder de mudar. Exatamente. Agora, se você não consegue enxergar isso, não dá para mudar. Flávia, meu amor, você falou que o seu filho teve a oportunidade de ir para a Áustria, né? Muito legal. Que chique. E que é um país incrível, né? Eu ainda não conheço, mas, assim, dizem que é incrível. E tem muita questão diplomática lá também e tal. Vocês foram para a Bélgica, você e seu esposo, e tem histórias bacanas para contar de uma viagem. Foi o quê? Foi romântica? Foi a primeira viagem sozinhos, né? Vocês dois? Depois de, olha... Porque sempre viajamos com as crianças. Que a gente casou já com criança, agarrado no lombo. E aí foi a lua de mel. Depois de quantos anos? A gente faz 20 anos agora em dezembro. Caramba, né? Uma vida, Isso gente. aí. Precisamos de um podcast de casais. Menina, que loucura. E aí foi a nossa primeira viagem solo. Solteiros. Totalmente solteiros. Que delícia. Conta pra gente. Foi muito bom. A gente já tinha vontade de conhecer a Bélgica e tal. Aí a gente foi ali para Bruxelas mesmo. Ficamos ali. Depois fomos para Bruges, que é encantador. Eu adorei aquilo. E a gente visitou alguns lugares que a cerveja belga e tal, aquela coisa toda, a gente já falou, não, temos que experimentar. E foi maravilhoso. Tivemos naquele bar Delirium. Eu adoro Delirium. E a Delirium você bebe toda a cerveja de uma vez só. Tudo! É de isso. todas as cores. E é o marido muito tá ali, ó. E é muito legal, a vibe é muito boa, as pessoas ali, assim, estão na mesma... É muito tranquilo, a gente adorou mesmo a Bélgica, até porque a gente já estava namorando a Bélgica, aí para uma possível imigração e tal, naquela época, né? Porque a gente foi tem um ano. E que foi logo quando eu vendi lá, a gente já queria ir para outro lugar e tudo. E aí, mas enfim, depois nós mudamos os planos. Mas a gente já foi com esse intuito, então a gente ficou apaixonado ali pela Bélgica. Tivemos em Bruges também, que foi um sonho aquela cidade. Você conhece? Não conheço. Não. O que tem de bom lá? Bruges é totalmente turística e ela é cercada, acho que, por rio e tem aquelas pontes ainda medievais de pedra, curtinhas, sabe? É muito lindo. A gente fez lá um passeio de barco. Aí tem as cervejas, os chocolates. Mas é uma cidade maravilhosa. E nós ficamos também encantados lá com Bruges. E lembra que eu te falei que o meu cérebro funciona mais rápido que a minha boca. Eu estou aqui me concentrando para falar devagar. Não, mas tá fluindo super, tá adorando. E aí eu tô aqui me concentrando. Aí estamos lá turistando e tal, super animado. O turista tem aquela visão de tudo encantador. Tudo é maravilhoso. Porque só vai nos pontos turísticos, né? Só vê a parte bonita. Aí tudo é encantador. Aí fomos cercados assim por um grupo de estudantes. Deviam ter o quê? Sei lá, 10, 12 anos. Por aí, né? Uns 10, 12 anos. Aí as meninas falaram, eu queria te entrevistar. A gente pode te entrevistar para a escola e tal? Aí eu, pode. Ela, vou falando em inglês e você responde na sua língua. Aí, assim, qualquer lugar que você vai como turista, que você fala que você é brasileiro, na hora que elas perguntaram qual a minha nacionalidade, que eu falei brasileira, aí teve aquele... A gente carrega muito isso, a alegria, isso. né? O nosso sorriso, né? Os próprios portugueses falam isso também, Mas né? a gente, como turista, é maravilhoso. Todo mundo gosta. E aí eu falei, tranquilo então, vamos lá, né? Aí começaram a fazer. Tipo, perguntaram de onde eu era. Eu falava sempre em português. E aí...
foi perguntando umas frases prontas para me responder na minha língua e tal, não sei o quê. E no final ela falou bem assim. E eu, nervosa, não sabia se eu conseguia entender o inglês dela, não conseguia o que eu ia falar. Aí, na hora, ela falou assim, agora fala assim, uma palavra muito especial. Uma palavra... Típica, acho que foi isso. Uma palavra típica do seu país. Aí eu dei aquela... Beleza? Aí meu marido... Meu Deus, lá... Aí já não consegui falar mais nada. Mas beleza. A gente fala eu falei, meu Deus foi o que veio na mente. Aí eu, beleza? Até elas ficaram se olhando, tipo... O que essa menina tá dizendo? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei, só eu aqui do outro lado. Eu falei, mas foi até bom, porque eu consegui responder todas as perguntas dela. Já até me senti melhor. Vocês falavam inglês antes de vir? Seu marido, sim, né? Porque trabalhava na aviação. Não? Ele tá assim, aqui sim, lá não. Aqui, a gente arrasta aí, né? A gente tenta. Porque nessa vida corrida, acaba que, imagina, no Brasil você trabalha 8 horas. É muito certinho, né? De 8 a 5, 1 hora de almoço, que delícia e tal. Aqui não, cara, aqui você começa... Sem fim. Sem fim. Então, a gente tenta estudar e tudo. A questão do... Toda hora eu tô batendo a mão aqui, gente. Não, tá tudo certo. certo. Vai ficar o barulho. A gente tenta estudar e tudo. Ele ainda é um pouquinho mais do que eu, mas eu consigo mais entender, assim, do que falar de fato. Mas dá para se desenrascar, na verdade. Mas você conseguiu conversar da entrevista lá para as meninas? Com as meninas de 10 anos. Provavelmente o inglês delas. Não, mas as crianças corrigem muito. Inclusive, o meu inglês melhorou muito porque as crianças me corrigiam. Então. As crianças adoram corrigir. Então, aí você vai aprendendo, vai evoluindo. É verdade. Gosto. Mas, pronto, aí foi isso. Então, aí já me deixou até mais animada. Eu consegui entender ela. Com certeza. E então, para você, que veio depois de todo esse trajeto, voltando aí para sua carreira, de todo o rolê, de todo o trajeto, de toda a parte de trabalhar com isso, com aquilo, se achou, voltou e conseguiu entrar na parte de estética. Que te encanta, que é o que você ensina hoje em dia. É o que eu gosto, de Aí fato. você tem um salão? Não, hoje o que acontece? Foi maio que... Vendi meu salão em agosto. Ficamos nesse trâmite aí de tentar se mudar ou não, né? O que a gente ia fazer. E aí, eu não poderia abrir outro salão, porque quando eu vendi, ficou acordado que eu não abriria outro até 1 ano. Seria injusto também, né? Okay. O salão estava lá no auge, muitos clientes. Eu entendo que se eu abrisse outro, a gente já sabe, né, o que acontece. Então, para continuar cumprindo esse acordo, eu não poderia abrir outro. Então, eu fiquei um pouco perdida do que eu ia fazer, né? Não íamos mais nos mudar. E o que eu ia fazer da minha vida? Se eu já tinha voltado para minha profissão, foi super frustrante. Eu tive que fazer terapia, gente. Foi um desafio enorme. Me frustrei muito. Porque, imagina, eu ia me mudar de país. Decidimos, né, não mudar mais. Vendi a menina dos meus olhos. E aí, o que eu ia fazer? Então, eu tinha que tomar outra direção. Aí, quando foi em maio, mais ou menos abril, ali maio, eu decidi alugar uma sala. E falei, não, eu vou começar do jeito que eu posso começar, que seria sem porta para a rua. Falei, eu vou começar do jeito que eu posso começar e vou fazer esse movimento pela internet. E vamos embora. Preciso me arriscar de novo. Foi muito difícil. Foi em maio de quando? De agora, amor. Agora? É mesmo? Foi. E quando eu vendi, também vendi o Instagram do salão, tudo junto. Então, eu fiquei com o meu Instagram. Meu Instagram tinha 900 pessoas. Era um Instagram que eu publicava coisas aleatórias da minha vida. A branding, você vendeu Sim, exatamente, a marca. E aí eu falei assim, não, eu vou pegar esse Instagram mesmo, vou começar agora, daqui para cima, a publicar somente os meus serviços e tal, e vamos embora. E foi aí que foi essa... Hoje, quando você vê o meu Instagram, por exemplo, você vê tudo aquilo que eu faço, é um gabinete que eu tenho, e ali eu dou as formações, faço atendimentos, faço os meus vídeos, faço tudo ali. É incrível, porque assim, todos os feedbacks que nós temos do Instagram, das redes, as meninas te adoram. A Heloísa é um exemplo, que fez a mentoria consigo, né? Foi. E assim, ela é também incrível e você realmente conseguiu. Parabéns. Graças a Deus.
ser uma boa mentora. É o que eu peço a Deus, para me guiar pessoas que precisam se conectar comigo e que alguma coisa que eu já passei, ou que eu passo, ou que está acontecendo na minha vida, que eu consiga alimentá-las também, para que elas também consigam fazer o papel delas, às vezes como mulher, mãe, tão desmotivadas e tudo. Eu fui mãe muito nova, então, além de eu não ter conseguido estudar na fase que seria, né, que a gente tem que estudar, que é reservado para isso. Depois eu fui mãe muito nova, então eu precisei cuidar das crianças e, mais uma vez, deixar para lá a Flávia. Isso, a Flávia, as pretensões e aspirações da Flávia como mulher, né? E fui mais mãe e esposa. Então, eu sei, muitas das vezes, o que passa assim na cabeça da pessoa quando, às vezes, ela emigra, ou às vezes ela está no próprio país dela, como aqui acontece quando eu atendo muitas portuguesas também, que não conseguem. Eu não consigo, eu acabei de separar, eu tenho uma filha, eu não sei o que eu vou fazer. E é complicado para mim, eu estou sozinha. Eu sei que é complicado, eu nunca fui sozinha, né? Nunca me separei, mas eu sei o que é você sentir que você não tem um propósito, você não tem uma vida profissional que te dê prazer e que te dê também uma recompensa pessoal, né? De fazer, não, isso aqui sou eu que faço, olha... Eu me dedico, tá vendo? Essa aqui é a Flávia profissional, essa aqui é o que eu sei fazer. Então, quando eu vejo isso, eu falo, não, olha, tem solução, tá? Minha vida foi assim, 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 e eu decidi, e com a graça de Deus, hoje eu estou aqui, e você também vai conseguir. Então, eu tento passar essa positividade para as pessoas. Acho que hoje em dia as pessoas estão muito... tristes, né? Muito desiludidas. Eu acho também que às vezes falta alguém apoiando. Às vezes um apoio de uma pessoa, seja uma mentora, seja um parceiro, uma parceira, o que for, isso faz muita diferença lá na frente. Ou a família, enfim. É verdade. O apoio faz muita diferença também. E esse norte, né? Esse que é norte, o que você dá, exatamente. Né? Ajuda também, no caso. Eu tento, pelo menos, né? Me esforço para isso. Então, deixa pra gente o que é a sua mentoria, como faz, o que você ensina, o que você atende no seu gabinete e aonde te encontrar, né? Aonde me encontrar? Nas redes sociais. Mas para quem quer ir lá fazer uma limpeza de pele, fazer um tratamento. Eu atendo em Moscavide, atualmente. E os meus serviços são limpeza de pele, tratamento facial, peeling, microagulhamento. Eu também faço outros serviços, né? Como sobrancelha, design, faço depilação a laser, depilação a cera. Mas, na verdade, o que eu sempre divulgo é o tratamento facial. E aí vem por tabela. A cliente gostou, quer ficar, e aí ela vai ali na minha esteira de produtos, de serviços, né? Uhum. Ela vai andando por ali e vai ficando. A verdade é essa, vai ficando até... quando ela se sentir confortável. Qual é o laser que você faz, hein? Curiosidade pessoal, tá? Tripla onda, excelente! Como é? Conta aí um pouquinho. Não, eu trabalho com tripla onda. É excelentes resultados desde a primeira sessão. Agora é o momento pessoal que foi consultoria. Isso. Vamos lá. Não, mas tripla onda. Tem excelentes resultados. Muito, muito bom. É um laser mais potente, tanto para pelos mais claros, quanto para pelos mais escuros. Tanto aquele contraste que às vezes não tem com a pele, porque, na verdade, o laser é por contraste. Quanto mais clara a pele, mais escuro o pelo, mais fácil a gente obter resultados. Mas a gente sabe que não é assim a matemática, né? A gente tem peles mais escuras e pelos escuros também, contraste menor. O tripla onda, ele veio para isso. Para tentar dar tanto resultado para pelos mais claros em peles mais claras, quanto para pelos mais escuros em peles mais escuras. Ah, ok. No Brasil, já fiz um de Alexandria. Alexandria, é maravilhoso. Nossa, eu não achei aqui. Então, o que acontece com a diferença do Brasil e Portugal? Que as pessoas, às vezes, falam. Às vezes, uma cavitação, radiofrequência, laser. Ai, mas eu não vejo tanta diferença. Sim. No Brasil, nós trabalhamos mais com maquinários com potência médica. Então, ok. Na Europa, a gente trabalha com um maquinário que a potência dela é estética. Então, a gente vê essa diferença. Poucas pessoas sabem disso, têm o conhecimento dessas coisas, mas essa é a grande diferença Brasil e Europa. Entendi. Por isso que aqui a gente fala, nossa, mas
No Brasil, não pode esteticista fazer laser, por exemplo. Lá no Brasil, a clínica que eu fazia, por exemplo, eram enfermeiras. Exatamente. Todo mundo profissional, Isso. assim, da área da saúde. Isso mesmo. Né? E aí eles falam, mas como que eu vou chegar aí? Às vezes, muitas pessoas do Brasil me perguntam, mas como que eu vou chegar aí e fazer um curso de laser e vou fazer o laser? Gente, a diferença é essa, que aqui a gente opera máquina, mas máquinas com potências estéticas. E são mais fracas. São mais fracas, atenção, exatamente. Me corrijam, gente, se eu estiver errada. Tá. Mas eu sei que acontece sim. Então, por isso que às vezes uma clínica do pelo, às vezes essas... Sim. Falei, né? Mas não tem problema, né? Não. Podem patrocinar a gente. Tá todo mundo isso, patrocina, que eu vou adorar. Isso. Essas clínicas, geralmente, elas têm, às vezes, um maquinário mais específico, com potência mais alta. Entendi. E na estética, o que você faz? Quais os tipos de tratamentos que você faz? Vende aí, você... Vender. Fala aí o que você faz. Não, eu faço tratamentos faciais, por exemplo. Também. Eu sou super fã, claro, tá? É delícia. Quem não é, né? Ai, gente, tratamento facial é tudo. Porque, afinal de contas, olha, nosso rostinho vai nos representar aí por muitos anos. Então, a gente... É isso aí, a gente tem que cuidar. Tratamento facial de ruga, tratamento, por exemplo, para cicatrizes de acne, manchas, acne. Então, tem vários tipos melasma você faz, não? Então, melasma faço, mas, claro que... Igual acne também. Melasma, acne, são tudo muito sensível. Por quê? Sensível no quesito que precisa de um comprometimento muito grande do outro lado. Não é só o nosso trabalho que vai influenciar no resultado. Também. É o pós, às vezes a sua alimentação, o quanto aquilo te afeta, o quanto você está disposta a fazer aquilo mudar. E tem a acne adulta também. Essa acne mesmo, adulta. Que é hormonal, né? Eu sempre falo com as minhas clientes sobre essa questão da acne adulta. Porque a acne adulta, principalmente em quem é imigrante, tem um caso recente que eu estou tratando e que a gente teve um resultado absurdo. Foi muito lindo. E, inclusive, eu vou até comentar depois no Instagram sobre o caso dela, até pedir autorização, ela falou que sim. Aí, engraçado é que ela já falou... faz para incentivar outras pessoas, porque no fato dela atingia muito a autoestima dela. E aí, sempre quando me procuram, eu sempre converso bastante, explico, né? Que a acne adulta ela pode vir por estresse, por algo incompreendido dentro da gente. Às vezes, o fator da alimentação, o fator do ambiente que você trabalha, ou que você está inserida. Então, é muita coisa. Não é só simplesmente hormonal ou simplesmente porque tem uma pele oleosa. Não, são muitas coisas. E aí, quando elas fazem esse reconhecimento, é engraçado que às vezes eu recebo áudios assim, Flávia, já descobri o que é. Eu tive uma notícia ruim e tal, no outro dia eu estava cheia. Então, o emocional abala e, em resposta, o organismo traz isso. Flávia, descobri, parei de comer isso e melhorou imenso. Então, assim, precisa se conhecer em tudo, até no tratamento da acne. Sim. Então, você faz esses tratamentos todos. Faço também, Fica exatamente. Em Moscavide, vou deixar o @ da Flávia também aqui, Instagram, todas as páginas que você quiser me mandar, e a gente vai adicionar. Como é que fica? A sua marca é Flávia Storch mesmo, né? Procurem pela Flávia, é uma clínica, né? Também mentora, também dá mentoria. Isso. As pessoas te procuram. Quanto tempo demora essa mentoria? É uma formação de 2 dias. Okay. Eu tenho divididas em módulo. Por exemplo, precisa passar por essa formação de 2 dias da limpeza de pele, que é onde a gente vai aprender a técnica e todas as variáveis. E depois a gente pode... continuar com a de microagulhamento, com a de peeling e assim também passando por todas as outras, aquelas que você achar que mais se adequam assim à sua realidade e àquilo que você quer seguir, né? Porque hoje, Portugal, aquilo que eu te falei, a estética teve esse movimento bem positivo aqui em Portugal e hoje a gente consegue trabalhar somente com sobrancelha, somente com estética facial, somente com unha, com depilação. Então, você pode escolher dentro todas essas opções que a estética te dá, escolher aquilo que você mais gosta de fazer. E assim, né, trazendo muita realização pessoal, profissional. Exatamente. Eu acho que é interessante. Flávia, meu amor, muito obrigada. Não! Não chora. Estamos aí encerrando. Já recebi aqui o avisozinho que já está finalizando.
Deixa um recado para o pessoal, novamente, aí, onde te encontrar, para quem quer imigrar, para quem está na sua área, tá? E te agradeço imenso. Obrigada. Eu que agradeço, gente, estar aqui participando. É uma honra. E quem quiser me encontrar, vou deixar aqui meu arroba. E quem quiser vir, migrar para Portugal, quiser saber mais sobre a estética aqui, pode me mandar mensagem, que eu estou sempre aberta aí a conversar e falar sobre isso, que é uma parte que eu gosto bastante. E fiquem à vontade, gente. Tenha força de vontade, ânimo, não desanime. Se esse é seu sonho, sua meta, traça ali uma rota e siga em frente. Muito obrigada, pessoal, por assistir, por estar acompanhando, por essa temporada de Natal que está incrível. Cada convidado que eu estou recebendo são profissionais incríveis mesmo, que eu estou aprendendo cada vez mais. Cada episódio é um aprendizado. E não esqueça de nos acompanhar, se inscrever no canal, seguir. Estamos também lá no TikTok, no Instagram, no YouTube. Nos sigam, compartilhem com os amigos. E obrigada por mais essa temporada. Nos vemos na próxima. Um beijinho. Oi?